um tempo de verdadeiro encontro contigo. Que seja um tempo que as palavras possam estar sólidas no seu coração, gravadas no seu coração, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Esther, que também deixou de ir no retiro, Pai. Hoje, e por graças a Deus pela vida. Queridos, eu queria que você ficasse comigo, prestasse atenção em mim aqui. Eu prometo que vou trazer uma mensagem mais sintetizada, não com menos importância do que todas as que eu ministrei, mas é uma mensagem que Deus falou no meu coração esses dias. Antes de vir para cá, eu estava orando, buscando ao Senhor, e Deus acrescentou ao meu coração a intenção de que eu ministrasse a mensagem que eu havia ministrado no retiro. Por quê? Porque o público que estava lá, a maioria não estava aqui, não está aqui e vice-versa. Mas também não só por isso, porque eu não costumo ministrar a mesma mensagem 2 vezes. Então essa mensagem eu não voltaria a ministrar ela aqui. Então é importante que você ouça ela pela última vez, certo? Já que você não ouviu, que você ouça ela aqui. Porque, como eu disse aqui na igreja, eu não volto a pregar. Fazem 2 anos que eu ministro aqui. Assim, difícil não ter um fim de semana que eu não ministro. Difícil. Digamos que de quantos fins de semana são? Tem um ano? 52. 52? Digamos que desses 52, num ano eu devo ter perdido uns máximo 10. Eu devo ter ministrado 42. Em 2 anos, 84. Só aos meses. E não repito mensagem. Não porque repetir não é bom. Se o Espírito de Deus mandasse repetir, eu repetiria 10 vezes, se fosse necessidade. Mas eu queria falar essa mensagem que Deus me deu essa semana, para que eu ministrasse à igreja. Eu ministrei em parte da igreja que está no retiro, e ministro em outra parte aqui. Talvez não da mesma forma, assim como o Espírito Santo dirigiu. Mas eu queria que você acompanhasse o que Deus tem para a sua vida. E aqueles que vieram pela primeira vez, que não são cristãos, não têm a Bíblia ainda, não se preocupe, eu leio e você acompanha. Mas se tiver alguém com Bíblia do lado, dá uma alcançada, esticada no pescoço, para que a gente acompanhe o versículo bíblico em Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Graças a Deus. Eu quero, assim, confesso que as minhas expectativas eram diferentes, no sentido de que talvez nem todos vocês estivessem aqui hoje, porque o que eu recebi de telefonema, de pedidos de desculpa, pastor, como se fosse algum erro viajar. Não é erro nenhum. É bom viajar, é bom estar com a família, tá? Então, mas eu estou surpreso. Vocês, muitos vieram hoje aqui. E como eu disse, Deus tem muita coisa para fazer essa noite. Antes de você ler, você já notou a alegria da pessoa que está sentada do teu lado? Olha bem contigo. Isso não é natural. Zacarias 2. Vamos ler, gente. Quem é que olhava os trapalhões na época do Zacarias? Olhou, irmão? Não é esse aqui, tá? É um profeta Zacarias. E aí, gente? Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. O que ele tinha na mão? E alguém tem uma outra expressão? Tudo cordel? Uma fita. Fita? Ah, isso aí. Maravilha. É uma outra expressão, uma fita. Então, uma trena, uma régua. Então, um cordel. Era como se media o tamanho das coisas. E então eu perguntei: para onde tu vais? E ele respondeu: eu vou medir Jerusalém.
a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse: corre, fala a esse mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela lhe serei a glória. Amém, pessoal? É terrível você ter que glorificar um versículo que você nem entendeu. Amém, pessoal? Amém. Eu entendi, pastor, mas amém, é a Bíblia. A gente é assim, né? Não entende muito, mas glorifica. Faz parte. Eu quero que você fique comigo esses minutos prestando atenção. Preste atenção. Também quero esclarecer que quando a gente, isso é didático, gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Quem conversa comigo no escritório tem experiência sabe que eu converso escrevendo. Porque quando eu converso escrevendo, eu visualizo o que eu estou falando. Então eu sou muito visual. A visualização bem feita produz uma sensação no teu cérebro, porque ele não sabe se você está vivendo ou não. O cérebro não tem esse sentido. Ele é para dar entendimento. É a tua máquina do entendimento, a tua cortex cerebral, tá? Quando a palavra alma é traduzida, ela é traduzida para a palavra psique, lógica, entendimento, tá? Então, é ativado o teu cortex cerebral e as janelas de tua memória se abrem quando você escreve. O que eu estimulo sempre? Escreva. Meu Deus, se eu pudesse ler aqui, e não posso, não faço isso, né? A não ser que seja autorizado. Esse pedido de oração, por exemplo, ele está escrito de um lado e de outro. A pessoa que escreveu dedicou tempo, mas não só tempo, ele dedicou emoção, sensação, ela se jogou aqui dentro. Tem uma história sendo contada aqui, tem uma vida sendo derramada. Às vezes a pessoa está escrevendo, tá? E aqui está contando a história dela. Olha, uma frase que eu leio aqui nesse pedido, meu Deus, tem coisa tão forte aqui. É a vida da pessoa que ela está escrevendo, e isso aqui, ela ativou todos os sentidos do seu corpo, de sua inteligência, tudo se mexeu. Não tem um dia que você fica nervoso, que dói tua coluna, teu corpo, não tem? Que você fica dolorido. Quando você está muito tenso, parece que o corpo não dói, não é assim? Que você está tenso demais, parece que carregou um caminhão de coisa, não é verdade? Teu corpo todo reage. Então, quando eu falo algumas frases, algumas palavras, Deus me deu o dom da palavra. Eu preciso reconhecer isso, não com orgulho, mas eu preciso reconhecer isso para que Deus possa me usar mais. Então, às vezes, Deus me diz, me revela, me leva a dizer alguma coisa que pode ser escrita por você, e talvez você não tenha tanta importância hoje, mas um dia você vai ler isso e vai mudar a sua vida. É assim, por isso a Bíblia está escrita agora. Muita gente lê um versículo e não faz nenhum efeito, não faz nem costinha, mas chega um dia que ele lê esse versículo e diz: meu Deus, como é que eu não li isso aqui antes? Não, você já leu, mas era esse momento que você precisava ler. Então, quando alguém, seja eu, quem for, estiver ministrando, qualquer pessoa, dedique-se e crie o hábito. É uma coisa que se cria com o ritmo que você faz as coisas. De tanto fazer, se torna um hábito. A escrever, a trazer um caderninho, a colocar ali frases, versículos, onde é que ele deu, o que ele argumentou, para que você não esqueça e possa melhorar a sua vida. Amém, pessoal? Amém. Amém ou não amém? Amém. Maravilha. Muito bem. Eu estava vendo esse versículo e olha a cena. Imagine isso aqui comigo. Um menino, que a Bíblia chama de mancebo jovem. Um menino que tem um cordel, uma vara, uma fita de medir. Tá? O que ele vai medir nesse dia? Ele levantou bem-humorado. Ele tinha muito tempo, estava sem namorada, sem emprego, tomou um bom café e saiu para medir Jerusalém. E a Bíblia diz que ele pegou esse cordel de medir e saiu medindo. Enquanto ele está medindo, tem um anjo falando com Zacarias, o profeta. E desceu outro anjo e disse: ei, Zacarias, agora você está vendo o que o menino está fazendo? Porque isso mexeu com Deus. E Deus mandou esse anjo. Você vai lá e diz para o Zacarias que ele precisa ir lá falar com esse menino,
que ele está fazendo uma coisa absurda. Então Zacarias sai e vai até o menino e diz para o menino: escuta, o que tu está fazendo? Eu vou medir Jerusalém. E aí o profeta diz assim: diz o Senhor, a minha cidade não será medida, porque a minha cidade terá muros de fogo. O que Deus está dizendo com isso? Você não pode medir, você pode medir a cidade feita por tijolos, mas a cidade, minha cidade, o que eu construí, a minha construção, não pode ser medido a olhos humanos, não pode ser mensurado a olho nu. Você não pode medir, porque eu sou como uma coluna de fogo, ou seja, invisível em torno dessa cidade. O teu desejo é saber até onde vai aquilo que eu construí, porque Jerusalém é a cidade do Senhor. Então, o teu desejo é saber, é poder medir a grandeza de Deus, mas a grandeza de Deus não pode ser medida com a inteligência e com a sabedoria humana. É isso que esse versículo quer dizer. E agora, pastor, onde é que eu me encaixo? A gente se encaixa, porque a gente passa a vida toda se medindo. Nós passamos a vida toda medindo aquilo que nós conseguimos ou não. Como é que a gente mede? Pelos fracassos. Já tentei, não consegui, por que eu vou conseguir de novo? Você está se medindo. A minha família, eu tenho familiares meus que já passaram por isso e não conseguiram fazer as coisas. Como é que eu vou conseguir? A gente se mede pela idade. Eu já passei da idade de fazer coisa nova. Eu dei esse exemplo ontem de noite, de um pai, por exemplo. Eu tive um pai, eu não sei como é que foi o pai de vocês. Meu pai, graças a Deus, está vivo e é um grande líder, um pastor abençoado. Mas ele teve fases na vida dele, e fases que eu digo que é muito ruim, mas que serviu para a gente aprender. O pai dele batia muito nele na infância e não explicava para ele por que batia, apenas batia, era cruel. Quando nós crescemos e começamos a amadurecer, o nosso pai batia muito em nós, em mim, no Mauro, no Marcos. O Fabiano não, porque o caçula nunca apanha. Quem é caçula aqui? Assim é vida boa, meu filho. Os teus irmãos apanharam tudo que tinha para apanhar. Depois teu pai cansou, né? É que nem eu falo às vezes aqui, né? Quem ia ver meu pai bravo era botar os pés em cima da mesa da sala. Ele chegava, todo mundo tirava os pés. É verdade, eu nunca entendi por que não. Agora, o meu irmão mais novo chega na casa dele e larga os dois pés. E ele fica olhando e não fala nada. Eu digo: mas por que eu apanhei tanto? É verdade? A primeira casa que minha mãe teve, de fato, que foi dela, porque nós fizemos 20 de 300 mudanças, meu pai missionário, e não tinha casa, todo mundo morava na nossa casa. Então o pai acabava adotando todo mundo, morava na nossa casa, os missionários moravam na nossa casa. Enfim, nós não tínhamos condições, não tínhamos recursos. E aí, quando a primeira casa de fato que nós tivemos, minha mãe tinha desejo de ter uma banheira. A banheira de coisagem, né? Essa coisa aí, né? De hidromassagem no banheiro. E o pai fez uma força lá e comprou, botou a banheira para ele. E aí nós fomos para tomar banho na banheira. Mas deixa eu tomar banho na banheira. Não pode. Eu não entendi por que não pode. Um dia minha mãe viajou e a gente entrou os 4 para dentro da banheira. E ligamos no turno. Quando ele chegou, porque mãe e pai não dá para você enganar, principalmente mãe. Ela chegou, só o faro dela, quando ela olhou, e a gente limpou aquela banheira. Passamos coisinha, tudo direitinho. Quando ela chegou, ela olhou assim: alguém tomou banho na minha banheira. Qual o primeiro nome que ela citou? Vocês! Eu disse: o que foi, mãe? Vocês tomaram banho na banheira? Eu digo: não. Tomaram banho na banheira? Sim, senhor. Não. Ela disse: Zé, tu não sabe mentir, tua cara está toda vermelha. Eu não entendi porque que a gente não podia tomar banho na banheira. Mas a criação dos nossos pais era tão difícil ter as coisas quando tinha. Verdade ou não? Minha mãe não tinha perfume quando nova. Minha mãe era aquela que estudava no seminário teológico no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba. Ela estudava teologia quando moça. Para pagar o colégio, ela fazia um coque na irmã Doris, que era a diretora da escola, que usava um coque de 5 andares. Então minha mãe fazia aquele coque, só com a irmã Doris, Colenda, que acho que faleceu já, ela tinha pouco cabelo, então minha mãe socava bombril nas camadas. Faltava bombril e esfregando, de aspas.
para tocar. Então, com tanta dificuldade que se tinha as coisas, que minha mãe não tinha perfume. Minha mãe não tinha perfume para usar. E ela sempre gostou de ter perfume, então ela esfregava sabonete para ficar cheirosa, né? A baixinha sempre foi toda vaidosa. Então, quando a gente tem muita escassez na infância, a gente quer ter abundância quando pode, né? Um dia que eu puder, vou comprar bastante pão. Aí, comprar pão. Eu não tive pão. E a minha mãe tocar. Aí você chega no roupeiro da minha mãe, você abre e imagina o que tem lá. Mais vários perfumes. E aí você chega no banheiro dela, abre a coisinha do canto da escola que tem. O que tem? Perfume. E aí você vai na sala, a mesa da sala tem a mesa de coisa para jantar. Então você vai jantar, o que tem? Perfume. E aí ela vai comprar rosas, e essa rosa tem que ter o quê? O meu pai foi o inverso. Como ele apanhou muito, ele estava com vontade de bater nos filhos. Quando eu tiver, eu acho que ele programou. O dia que eu tiver filho, eu vou dar ele tanto. E aí você pergunta para um pai que apanhou muito e que bate muito, pergunta para ele assim: pô, por que você não muda? Ah, porque eu aprendi assim. Tá, mas e por que você não muda agora? Ah, eu já estou com 60 anos. Ah, você tem 60 anos? E você não espera morrer hoje? Não, se Deus quiser, eu vou durar uns 88, 99. Tá, mas não dá pra você começar a mudar a partir de agora? Não, é porque ele está medindo a vida dele, o comportamento dele, pelo comportamento que o pai teve. A gente passa a vida toda se medindo. O ser humano se mede. Quando Deus chama Gideão, o que Gideão diz para Deus? Ah, Senhor, tu vai me usar para ser grande? Vou. Tá, mas o Senhor viu o tamanho da minha família? O Senhor já deu uma olhada na nossa conta bancária? O Senhor já viu quanto é que a gente ganha? Eu sou o menor da minha casa, o menor. Quando Deus chama Saul, o profeta chega para Saul e diz: Saul, você vai ser ungido para ser rei. O Saul disse: tem alguma coisa errada. Eu só vim buscar jumenta. As jumentas que meu pai tinha perdido em buscar. Eu não sou desse negócio. Porque Saul está medindo a vida dele, o que Deus prometeu para ele está sendo impedido, interrompido pelo que o pai tinha mandado ele fazer. A gente passa a vida toda se medindo os nossos sucessos, as coisas que nós vamos alcançar. Nós nos medimos e, ó, escuta isso aqui, a forma, presta atenção, a forma com que a gente se enxerga é o jeito com que nós enxergamos Deus. A maneira com que a gente se enxerga é a maneira com que enxergamos Deus. Se você se enxerga pequeno, você passa a ter um espírito de autocomiseração. O que é autocomiseração? Piedade de si mesmo. E aí você usa essa autopiedade, essa autocomiseração para dar desculpa por não te livrar do cigarro. É que eu não consigo, eu sou fraco. Não tem, rapaz, eu não sei, eu não sei. Está entendendo? Não, ele sabe, nem consegue explicar. É que ele tem tanta pena dele mesmo que ele acha que ele merece apodrecer com aquele cigarro. Autocomiseração. Ele necessita, porque ele tem uma imagem pequena dele. Tudo que é grande é para os outros. Tudo que é desafio, isso aqui não é coisa para mim. É o camarada que está lá vendendo ovo. Tudo bem com essa profissão? Sou vendedor de ovo. Eu vendo ovos amarelos, ovos brancos, ovos de granja, ovos de pato, ovos de marreca, ovos de codorna, ovos de avestruz. Eu vendo ovos. Bem, e você está ganhando dinheiro vendendo ovos? Sim, ganhando dinheiro. Mas quanto mais ou menos? Tá mais ou menos uns 150 por semana. Tá. E se você vender o seguinte, eu tenho uma fábrica de vender picolé e você vai ganhar 500 por semana. Não, mas não é 500. O que eu vou fazer com 500? Eu nem nasci para ganhar 500. Eu nasci para ganhar 150, já tá bom. Que essa pessoa está se enxergando tão pequena. Ó, Deus não pode, escuta isso aqui, Deus não pode te dar nada que você não esteja pronto para receber. E como que você está pronto para receber? Depende de como está a tua mente. Se a tua mente está medindo todas as vezes, você mede, você soma ao olhar humano, então Deus não pode agir, porque o olhar de Deus, os muros de Deus são de fogo, a estrutura de Deus é maior do que você pode enxergar. Você está enxergando um casamento talvez fracassado, uma vida financeira no caos, um filho drogado. O que Deus está enxergando?
história. Você pode ser essa pessoa essa noite, em nome de Jesus. Nós acostumamos a medir. Quer ver? Jesus, quando começa seu milagre, sua vida de milagres, como é que ele começa, lembra? Ele chega numa festa, que é um casamento. Falta o que na festa? Vinho. Antes de, ele transforma a água em vinho e ele sai. Quando ele sai, os irmãos dele dizem assim para ele: ô mano, é o seguinte, ó, tá, legal, tu fez uma mágica lá, agora não tem como tu fazer assim, ó, milagre pra gente crer que tu é filho de Deus? Até posso fazer alguma coisa, mas não é chegada a minha hora ainda de fazer. Quando ele chega na cidade dele para fazer milagre, alguém diz assim: ah, tu é Jesus? Sou. Mas tu não é o filho daquela senhora ali, Maria? Compra pão lá na minha padaria. Teu pai não é o José da carpintaria? Isso não foi tu que colou aquele banquinho semana passada lá em casa? Foi. E você é o Jesus Salvador. Olha como é que o ser humano está medindo Jesus. E a Bíblia diz que ele não pode fazer milagres na sua terra, porque ele foi medido com um olhar humano. Nós nos acostumamos a medir Jesus, e nós medimos Jesus da maneira que nós nos medimos. Quando Jesus chega para os discípulos e olha para a multidão de 5.000 pessoas e diz: se levantem e deem comida para esse povo comer. Os discípulos olham para ele e dizem assim: mas como que nós vamos dar comida? É tarde, é meio-dia, as lojas estão fechadas e nós não temos dinheiro para dar. Aqueles discípulos tinham andado com Jesus. Aqueles discípulos tinham visto Jesus fazer milagre, tinham enxergado Jesus curar, tinham enxergado Jesus falar palavras poderosas, mas naquele momento eles mediam Jesus com a capacidade humana. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você continuar desse jeito, você vai se dar mal. Acredite que tudo que Deus tem planejado para a sua vida depende agora do jeito que você está enxergando as coisas. Pare de te medir pelos outros, pare de medir Deus por você mesmo. O que não está acontecendo na tua vida agora vai acontecer. Se você acreditar que Deus está no controle, se você acreditar que Deus pode todas as coisas, o caminho de Deus é mais alto, ele é tremendo. Aleluia. Sabe, eu disse nesses dias, acho que falei ontem, não falei, que eu fui medido pela minha família. E eu digo isso sempre. Minha mãe vem aqui, meu irmão fala isso para o meu pai, fala para o pastor Mauro, eu falo lá em casa. Eu fui medido pela minha família. Eu fui medido porque eu era o terceiro. Tinha um outro quarto que nasceu na Colômbia. E o meu irmão mais velho, meu pai planejou para que ele fosse pastor. Eu já falei isso para vocês talvez. Mas o Marquinhos, ele tinha dom, chamado, ele tem. Só que ele dedicou a vida dele para outras coisas. Então meu irmão que tem alguns meses, um ano melhor, mais velho que eu, se dedicou ao ministério, se consagrou. Deus chamou ele de fato. Ele teve um grande ministério. E o dia que eu fui me levantar, que eu senti Deus me chamando, meu pai disse para mim: não, isso não é para você. E eu disse para ele: por quê? E ele estava me medindo. Os meus amigos, jovens que congregaram comigo, de 20, 25 anos para trás, que congregaram comigo, jovens que fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude, não congregam comigo hoje aqui. Sequer eles me visitam. Eu tenho jovens que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei, que batizei, que consagrei a obreiros, mas eles não me visitam aqui. Sabe por quê? Será que eles sabem de algum pecado meu oculto? Não, porque eles estão me medindo. O que eles dizem? Ah, mas Oséias, eu conheci ele quando ele tinha 16 anos. Aquele que era magrinho assim. Mas não, ele até pode ser bonzinho, mas eu conheço. As pessoas sempre estão te medindo. E geralmente, quando elas te medem, elas te subestimam. Porque elas não imaginam o que você é nas mãos de Deus hoje. Está entendendo, irmão? As pessoas, quando te medem, elas te subestimam, porque elas não imaginam onde você pode chegar. Aonde você pode chegar a um lugar mais alto, na presença de Deus. Foi tão forte que Deus mandou 2 anjos. Um fala com o profeta e outro chega e diz: ei, profeta, vai lá e diga para o menino: o que é de Deus não se mensura, não se pode medir. Talvez todos os prognósticos
eu quero concluir dizendo, existe a possessão demoníaca. Então, quando eu falo para os obreiros sobre isso, para mentores, para líderes sobre isso, eu explico assim. Eu não vou me aprofundar, eu não estou falando para mentores hoje, mas existe a possessão e a demonização. Possessão e demonização. Possessão é quando o espírito entra e maneia o teu espírito e você perde o sentido e ele passa a viver por ti. Isso é possessão. Como é que eu sei que uma pessoa está possuída? Quando essa pessoa não diz coisa por coisa. Quando essa pessoa está vivendo, parece que em um outro mundo, e ela está com todos os sintomas de alguém diabólico, irada, falando bobagem, vendo coisas onde não existe, enxergando perseguição, que o diabo é perseguido, ele enxerga a perseguição, gerando fofoca, mentira, enredo, onde ele está tem destruição. É possessão. O que é demonização? Demonização é quando o diabo toma uma parte do teu corpo só, não toda, uma parte da tua vida sentimental, por exemplo. Isso é demonização na vida sentimental. Depois eu explico porque eu abri esse parênteses, que eu estou falando de linha de medida. E aí eu estou falando agora sobre possessão e demonização, para você entender o final que eu quero fazer aqui com você hoje. Por exemplo, eu conto isso aqui, que é muito forte, de tantos exemplos que eu tenho experiências de demonização. Algumas pessoas interpretam errado possessão com demonização. Quando eu casei um moço que me insistiu muito para casar, a menina era a pérola da família. Ela tinha 15 anos, o pai não queria que ele casasse. Você não vai casar com minha filha, ela é muito nova e ela tem que se informar. Ele disse, mas eu amo sua filha. E ela chorava por ele, mas eu amo ele, pai. Você deixa, pai? E aí a mãe dizia, minha filha, você ainda tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem muito comida, você tem muita coisa para fazer, você vai casar muito novinho, você vai se arrepender, mas eu amo ele, pai. E o camarada dizia, eu sou homem, senhor, eu amo sua filha, tinha 18, 19 anos, ela ainda estava um molecão, eu amo ela, eu quero casar com ela, amo lá, você vai falar com o pastor lá. Chegou os dois, para mim não teve jeito, eu amo ela, pastor, ninguém pode me impedir, se não deixar eu vou fugir. Ela disse, eu vou embora com ele, para onde ele for, aquela coisa bem de Hollywood. Tipo assim, nós vamos esquentar amor para janta. Maravilha, eles casaram. Foi o casamento mais relâmpago que eu já vi. Em 3 meses ele trocou ela por uma senhora, ela devia ter uns 82 anos. E essa menina passou a chorar. Por todos os cultos ela vinha chorando, desesperada. E aí você me pergunta, o que é isso? Demonização. Você falava com o menino e ele dizia, eu amo minha mulher. E por que você não está com ela? Não sei. Você ama ela, você casou com ela, você me falou que amava ela, falou para os pais, você lutou para ter essa filha. Eu sei, pastor, mas não me sinto amarrado. Ele trabalhava todo dia, ele trazia dinheiro para casa, ele vestia as mesmas roupas, ele não falava com voz grossa, ele não era violento, ele não estava possesso. Mas tinha uma área da vida dele em que surgiu um espírito chamado espírito de encantamento. E ele veio com o espírito de compaixão. Quando um homem é seduzido por uma mulher, seja onde for, ela está trabalhando, tem uma mulher fiel em casa. Quando eu digo em casa, eu estou jogando as mulheres submissas do lar, certo? Tá? Mas ele tem uma esposa, uma companheira fiel, e aí tem uma sirigaita na empresa, borboleta louca. Sabe aquela que passa, ela já é endemoniada, ela já tem a pombagira. Toda pombagira é prostituta. Toda pombagira é safada. E ela passa. Tipo branca, como é que é? Chapeuzinho vermelho. Aí tá a mesa do camarada tá aqui, ela vai falar com ele para entregar um documento, ela fala assim, oi. E aí esse camarada troca tudo que tem em casa por causa desse espírito que está nessa mulher que seduziu. E aí ele permite essa brecha, e aí se chama de demonização, quando o casamento dele vai se destruindo, porque de demonização na área sentimental. Existem pessoas que trabalham. Depois eu digo como é que foi. Tá, eu digo agora. Aquele menino de 19 anos, ele tinha 20 anos por aí. Nós oramos e fizemos uma campanha de oração. Ele disse, eu amo a mulher, mas eu quero ela. E ele me apresentou a senhora que ele estava junto.
Ele quase trouxe ela arrastando. Não tinha explicação, porque demonização não tem lógica. Mas o que eu estou falando aqui, a gente ri porque é de rir, né? É bem coisa contra, mas é triste. Isso aqui é triste, deixa eu falar pra você. Não tem lógica. A pessoa ganha um baita salário. Ganha um salário pra valer. E aí vem cá e é dizimista fiel. A vida manda. E vai lá e cumpre. Se tem oferta para ar-condicionado, mesmo que tem dia que ele congela, ele tem que dar oferta. O outro vizinho ganha metade dele e já está comprando um carro novo. E ele continua empurrando o calói. Ganhando mais, ele continua. Aí ele faz as contas. Escuta isso aqui, gente, que eu estou falando é sério. Ele faz as contas, ele faz as contas. Para aí. O que eu gastei? Deus levanta um profeta chamado Ageu para explicar onde é que foi. Ele diz assim: vocês não estão percebendo que vocês estão ganhando, trabalhando e ganhando muito, e quando vão ver na hora parece que entrou num saco furado? Vocês não estão percebendo? E quando vocês trabalham, parece que não mente, entrou num saco furado? Porque quando você abre uma brecha, existe demonização na vida financeira. Então tem pessoa muito talentosa que está nesse momento querendo se matar, que não consegue emprego. Todo mundo da área dele está trabalhando. O negócio dele é fazer microfone. Ele está todo mundo cantando e fazendo microfone, vendendo microfone, e não consegue vender nenhum. Chama demonização na vida financeira. O cara é bonito pra dedéu, a guria é bonita, princesa. Não, isso aqui conseguiu casar, olha pra mim. E o cara é bonito, bonito, bonito. As gurias casam com as merda. E ele fica ali. Demonização na sua vida. Existe demonização. Onde é que encaixa isso aqui? Eu quero que você perceba que tem muita gente que não é possessa e que não vem aqui pra frente. Tem muita gente que não está possessa, mas tem áreas na sua vida demonizada. E que porque o sangue de Jesus te limpa de todo pecado, de toda maldição, limpa. Mas você precisa desligar coisas que estão fazendo mal e brechas que você deixou. E uma das brechas que você deixa é medir, mensurar o que é de Deus com o que é teu. As tuas forças nem te trouxeram nesse ponto hoje. Você está aqui por causa do Espírito Santo de Deus que te trouxe. Não é a tua capacidade que te traz, é o Espírito Santo que te traz. Tem gente aqui que está em depressão, custou para levantar, mas veio porque Deus te ama e quer te tirar desse caos. Mas quando você começa a mensurar e dizer: não posso, não tenho, não é para mim, eu não vou alcançar. Olha só ali, ele não conseguiu, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha tia, porque olha só, olha a minha história. Não é assim mesmo, eu não nada tenho, nada sou. O diabo começa a demonizar partes da sua vida e dizer: é meu, entrega para mim, entrega, entregou teu sentimento, entrega, entregou tua vida, entrega, entregou tuas finanças, entrega. Nessa noite, seja liberto disso e passe a viver a vida na dimensão do Espírito Santo de Deus, daquilo que Ele quer para você, e dizer: Senhor, não aceito demônio na minha visão. Eu quero ser como Abraão, subir aos montes e enxergar bem longe, contar a estrela, contar a areia do mar. Eu quero acreditar que tu tens para cá. Eu quero acreditar que eu posso caminhar contigo nas estrelas. Amém, gente? Você entendeu essa palavra? E o que você vai fazer a respeito disso? Só entender não adianta. Hoje está decretada a falência do diabo na tua vida. Porque quando eu estou falando aqui, tem gente que está percebendo: meu Deus, é verdade. Por que eu não consigo libertar isso aqui? Meu Thiago, toda vez que você fumava aquela porcaria, e que você lembrava da confiança que a tua mãe tinha te dado, como é que tu ficava? E aí tu entendia por que tu estava fazendo aquilo? E não te dava uma vergonha do pecado? Olha, escute aqui. Toda vez que você cai, você fica com vergonha. E essa vergonha quem te coloca é o diabo. Ele quer te deixar envergonhado de Deus.
Para que você, quando se ajoelhe sem autoridade, fica ali seguro. Ô paizinho, perdoa, meu paizinho, perdoa. Não, querido, não tenha vergonha. Se você caiu é porque você é humano, mas Deus não é humano. Deus te entende, te compreende. Você pode cair quantas vezes for possível, mas Deus vai te levantar quantas vezes for necessária. Deus vai te erguer quantas vezes for necessária. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na tua vida. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Não tem uma música que diz, um canto que diz, os sonhos de Deus são o quê? Maiores. São o quê? Maiores que os teus. Diga para a pessoa, os sonhos de Deus são maiores que os teus. Os sonhos de Deus são maiores. Diga para dois também, ou três, para essa pessoa está precisando de dar uma mexida. Sabe, a religião engessa a gente, pessoal. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Acredita nisso? O que não está dando certo na tua vida? Por que não está dando? Tem tudo para dar certo. Não permita, não deixa, não comece a medir. Sabe, querido, se Deus se for preciso, Deus mandará anjo. Mas Deus mandou um profeta aqui essa noite e ele está com o microfone na mão para te dizer: não vai por esse caminho da lógica que você vai se dar mal. Entre no mistério da fé. Acredite que Deus vai abrir e fazer coisas, mudar coisas que você não tem jeito. Com as tuas mãos você já tentou e não conseguiu. Acredite. Você pode cantar? Cante declarando. O diabo fica doido quando você declara a grandeza de Deus. O diabo fica doido quando você reconhece que Deus pensa mais alto que você. Sabe, enquanto você está aqui, sabe por que você veio aqui essa noite? Eu gosto. Deus me deu essas coisas. Só quem convive muito perto comigo sabe que acredita no que eu falo. Eu ouço como que estalos de cadeias sendo quebradas essa noite. É por isso que você está aqui essa noite. Oh, aleluia. Talvez você está desesperado, mas é por isso que você veio aqui essa noite. Você vai dizer, pastor, assim, pelos prognósticos da minha empresa, talvez daqui a um ano eu consiga mudar. Mas pelos prognósticos de Deus, como é que dá? Pela visão de Deus, como é que é? Pelo exame que foi feito, eu acredito que nós vamos começar a quimioterapia, pastor, e aí vai acontecer. E Deus, o que está dizendo? Você já tentou saber o que Deus está dizendo a teu respeito? Você já percebeu que já era para você estar morando melhor? Você já percebeu que você era para ter um emprego melhor, uma casa melhor? Você já percebeu que você era para estar vivendo a plenitude do Evangelho com mais grandeza, com mais profundidade? Você já percebeu? Quem sabe uma noite em que você precisa se entregar para o Senhor. Quem sabe uma noite você precisa dizer: Senhor, eu quero deixar de somar. Eu quero deixar de acreditar naquilo que eu vejo com os meus olhos. Eu quero enxergar aquilo que tu tens. Eu quero enxergar aquilo que tu fazes. Eu quero enxergar as tuas grandezas. Aleluia. Vamos cantar juntos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Vamos ficar de pé e cantar juntos. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe dá. Eu sou o que tenho vale, mas Ele é não faz o melhor em você. Uma vez eu contei aqui com vários, como eu disse, eu saio sempre, e a repetição se torna didática. Quando eu falo de domar a mente, eu dou o exemplo do elefante, lembra? Que a melhor idade para se domar um elefante é na sua infância.
quando ele ainda tem alguns meses, porque ele cresce muito rápido. Um ano para um cachorro é como 7 anos para nós. Um ano para um elefante é como 15 anos para nós. Então, até o primeiro ano de vida, você toma já um elefante. Então, eles amarram algemas aos seus tornozelos e chumbam com corrente no chão e batem no elefante. E ele tenta sair aqui. A única coisa que ele não faz é destruir tudo. Você bate no elefante e ele tenta sair. Eles batem de novo e ele tenta sair. E quando esse elefante cresce algemado, depois eles tiram as algemas do elefante. E esse elefante solto tem força para nos esmagar a todos nós. Mas ele foi domado. Ele foi encarcerado em mente. E agora então, quando bate nele, em vez dele fugir, ele senta. Porque ele não percebeu que ele está sem algema. Nós precisamos nos libertar. Deus não vai agir enquanto você estiver preso. Deus não vai agir enquanto você não acreditar nele. Deus podia já ter dado uma canetada lá. Deus podia ter tocado em alguém no departamento. Deus podia ter tocado em alguém perto de você para te honrar, mas não pôde fazer. Porque você continua insistindo em medir ao Senhor igual você se mede. Você continua medindo ao Senhor, medindo as coisas que podem acontecer na tua vida pela tua capacidade. Ah, pastor, o que você me aconselha a fazer? Liberte sanamente, você está livre. O que você me aconselha a fazer? Comece a profetizar aquilo que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber. Chega para ele, você conhece ele? Quem conhece? Conhece ele? Quem conhece? Chega para ele e diz: vou comprar uma casa nova. Ele vai falar: começa a profetizar. Chega para ele: vou comprar 4 portas com ar-condicionado. Começa a profetizar. Sabe, irmão? Chega lá na tua empresa, você quer mudar o horário da empresa? Chega lá na empresa, eu vou mudar o horário. Vou pegar uma troça. Nós vamos mudar o horário. Você está mensurando e medindo as coisas pelo olhar de Deus. Para Deus é possível. Você vai começar a profetizar. Nossa família é uma bênção. Todo mundo sabe que teu marido está bebendo cachaça no boteco. Você está dizendo: meu marido é uma bênção. Como uma bênção? Ela ficou doida de tanto apanhar. Não, meu marido é uma bênção. Você está liberando Deus para agir a teu favor. Em vez de ser: meu marido é um cachaceiro bravo, que você está apoiando o diabo e as coisas que ele faz, você vai dizer: meu marido é uma bênção. Está entendendo? A nossa casa é abençoada, o nosso lar é abençoado. Libere Deus para ti. Libere Deus, profetize. Eu digo sempre aqui que meus filhos nem sei. Eu agora saquei meu piano no retiro, porque eu não busco, que é retiro de jovem. Eu tenho penso que é jovem. Ele tem 11 anos e penso que é jovem. Ele jura que é jovem. Aí lá, retira, bota, eu fui no carro e falei: mano, agora eu tenho uma coisa para ti, mano. Tu não entra na piscina muito fundo. Aí ela fez o seguinte: tu obedece sempre que a Adriana, Renato, segue a hora do café, tu levanta a hora do café, escova teu dentinho direitinho, bota coisa. Não interessa, ele não tá ouvindo, tá me achando idiota ou careta. Eu estou liberando para ele palavras de ordem. O subconsciente, ele vai lembrar do que eu falei. Quando ele fizer o contrário do que eu disse, ele vai lembrar do que eu falei. Meu pai é idiota. Quando ele beber muitos goles de água suja, mijada, todo mundo mija em piscina. Na verdade, piscina pública, todo mundo mijando. Na verdade, quando você chega numa piscina pública grande, e tem o pessoal rindo assim, ó, olha a barriga daqui, ela tá fazendo xixi na água, você tá tomando banho ali. A multidão de mijos, dos lixos que tá ali. E quando ele beber aquela água cheia de xixi, ele vai lembrar: papai falou que não era pra mim entrar muito no fundo. Tá entendendo, não? Libere palavras proféticas. Autorize Deus, autorize. Desautorize o diabo de demonizar essa tua vida. Escute isso: Jesus, quando expulsava demônio, ele não pegava pessoas gritando na rua, eram pessoas normais que estavam na sinagoga, na igreja. Jesus não chegava nas ruas e pegava assim um cara gritando, tipo bicho. Isso é uma história só do Gadareno na Bíblia.
todo demonizado. A Bíblia diz que Jesus chama no meio da multidão um homem que está cracudo. A Bíblia não diz que ele está... Não, ele diz que está cracudo. Você que está com a coluna no quarto, pra cá. O problema de coluna é uma hernia que diz que ataca. A Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio dele e fica curado. Ele estava com uma área do seu corpo demonizada. Ele estava possesso. Já estava agindo ali. Influência diabólica. Uma noite Deus vai curar algumas pessoas aqui nesse lugar. Mas eu te peço em nome de Jesus. Coloca fora com a régua de medida. Coloca fora. Coloca fora que você já tem sabedoria, pastor, pela minha experiência, minha vasta experiência. Coloca fora tudo isso. Tua vasta experiência. Te entrega para a experiência daquele que pode, daquele que tem muito mais do que você imagina. Eu quero orar por vidas aqui esta noite, pessoas que querem, sabe, passar a dizer, passar a viver. Não é pensamento positivo, gente. Porque o pensamento positivo ele não funciona como um agente de milagre. O pensamento positivo ele não muda o meio. O pensamento positivo ele não muda em todo. Ele só te dá um bem-estar. O pensamento positivo não tem poder de milagre, ele só te traz uma alegria momentânea. Isso que eu estou falando é você assumir a voz de Deus. É você imaginar como Deus pensaria naquele momento. O que Deus diria naquele momento. Isso é pensar como Deus pensa. Eu quero orar por essas pessoas. Que essa palavra, enquanto eu falar, tocou o teu coração. Sabe, você pode sim profetizar cura para a tua família. Sabe, talvez você tenha alguém enfermo na tua casa. Você pode sim dizer, não acreditamos mais nisso. Nós queremos que Deus está operando milagre essa noite. Sabe, você parece que era para você já ter tua casa, tua vida, tuas coisas, mas parece que você não está trancado. Quem sabe a culpa não seja de mais ninguém, a não ser tua, porque você está preso. Você está preso. Sabe, que você tenta andar, mas você está preso. Tem alguma coisa que te prende e é teu cordel de medida. Você está medindo as coisas. E quando você começa a medir as coisas, você vai ver que tem um monte de pessoa pesada que você tem que levar. Mas quando você deixa de medir e começa a acreditar, então você se torna mais leve, porque daí você confia no Senhor. E daí você se entrega aos braços do Pai. Eu quero orar por você. Passe aqui na frente, agora. Venha agora, de uma vez. Faça o que tem que ser feito agora.